Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, a nossa sala diária, ao vivo. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Dê aí o seu like, coloque nos comentários de onde você nos acompanha. Bom, não esquece de dar o seu like, isso ajuda a entregar o conteúdo para mais pessoas, a engajar o nosso conteúdo, é muito bom. A gente pede isso todo dia, mas é porque faz parte do desenvolvimento deste plano de leitura, para que chegue para mais pessoas. É um ato de ofertar e não custa nada, né? Você vai estar ofertando para o clube, você vai estar ajudando o clube a chegar a mais pessoas. E não custa nada, né? De graça. Você dá aí o seu like, você deixar o seu comentário e, se possível, compartilhar, tá bom? Então, hoje é o dia de número 106 do nosso plano de 365 dias. Vamos fazer a nossa oração e vamos iniciar a leitura. Senhor, rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos ao vivo e também com essa pessoa que acompanha em outro horário, por outro canal, através da plataforma, enfim, aonde quer que essa pessoa esteja nesse momento se reunindo conosco, tenho certeza que o Espírito do Senhor também está presente, trazendo discernimento. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Dona Graça de Sobral, Ceará. Um abraço, Dona Graça. Deus abençoe. Bom, hoje nós vamos entrar aqui em uma parte de irregularidades no culto. Paulo ele vai falar sobre a forma de cultuar a Deus, de se achegar a Deus, de se reunirem. E estava bem complicado. Então, Paulo ele vai organizar ali a igreja local de Corinto. Então, tem algumas coisas que nós vamos ver aqui que são pontuais, usos e costumes. Tem coisa aqui que não entra como doutrina, como uma regra. Todo mundo tem que fazer isso. Mas era uma questão pontual que estava acontecendo na igreja. Eu vou falando para vocês. E vai falar sobre o uso do véu, a ceia do Senhor, o mau uso dos dons espirituais, estava tendo ali um grande problema também por causa dos dons espirituais, né? Uma confusão, medindo a espiritualidade das pessoas por causa dos dons, evidenciando ou querendo dizer que a evidência de que aquela pessoa era de Deus era se ela tivesse algum dom, se ela falasse em línguas e tal. Enfim, a gente vai ver aqui toda essa situação juntos, tá? Então, abre aí em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas, e guardais as ordenanças, como eu as entreguei a vós. Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. Então, ele quer que todos saibam que a cabeça de todo homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Gente, aqui Paulo ele está introduzindo um assunto sobre autoridade, sobre submissão, onde Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça do homem, ou seja, Cristo ele tem autoridade sobre todos. Aí ele dá o exemplo, assim como o homem tem autoridade sobre a mulher,
Ele é o cabeça, ele é o homem. Cristo, ele é o cabeça do homem. E Deus é o cabeça de Cristo, é o cabeça de todos. Então, a questão aqui que vai ser tratada nos próximos versículos diz respeito à autoridade e à submissão. Então, vamos nos atentar para isso. É assim que o texto quer ser lido, tá? Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Vamos com calma, vou te fazer perguntas. Se você conseguir responder no chat, responda. Ah, a Bíblia não está na tela, perdão, gente. Agora que eu vi aqui alguém falando. Foi a dona Graça que falou, remédios. Desculpa, tá? Mas vamos seguir, olha só. Eu vou fazer perguntas, se você conseguir responder no chat, responde. Ó, eu tenho reparado que quem está assistindo depois não está escrevendo mais no chat. Escreva, eu sempre vou lá, eu leio. Alguns eu respondo, alguns eu dou um like. E é bom, porque quem está assistindo a gravação depois vê os seus comentários, isso motiva, tá? Não vamos deixar isso morrer, não. Vamos usar essa ferramenta, tá? Estou contando com vocês. Então vamos lá. Versículo 3. Eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. Então, por gentileza, quem é a cabeça do homem? Escreve aí nos comentários. Quem é a cabeça do homem? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma... Ah, tem. Vou usar isso aqui de exemplo, já. Quem é a cabeça do homem? Escreva aí, para você ir pegando o raciocínio. Então, eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Então, isso diz respeito à autoridade. Quem está acima, de forma suprema e soberana, sobre todos os homens, homem e mulher? Cristo. Quem está acima de todos, inclusive de Cristo? Deus. Certo? Ok. A cabeça do homem é Cristo. A Joana escreveu aí. Certo? Então é o seguinte. Todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Cristo. Paulo está dizendo para aquela igreja que se um homem orasse com a cabeça coberta, eles estariam desonrando a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Cristo. Ficou claro isso, gente? Será que ficou claro? Eu fico preocupado às vezes, porque às vezes o óbvio, o simples precisa ser dito várias vezes para a gente poder entender. Então, se eles orassem com a cabeça coberta, eles estariam desonrando a Cristo, porque Cristo é o cabeça deles. Agora eu vou te explicar isso aqui. Ó, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a sua cabeça descoberta, desonra sua cabeça, porque seria como se fosse rapada. Eu preciso te dar alguns contextos históricos aqui para você entender isso, certo? Então veja. Aqui está falando sobre autoridade e submissão. Se o homem orasse com a cabeça coberta, estaria desonrando a Cristo, porque Cristo é o cabeça deles. Porém, a mulher, se a mulher orasse com a cabeça descoberta, elas estariam desonrando a cabeça delas. E quem é a cabeça delas? O homem. Então, vamos lá. Se o homem orar com a cabeça coberta, não está honrando a Cristo. Se uma mulher orar com a cabeça descoberta, não está honrando o homem. Não está respeitando o homem, a autoridade do homem. Tá. Por que ele está falando isso? Paulo, ele deixou claro aqui que o cabeça do homem é Cristo. Isso diz respeito à autoridade, à honra e desonra, tá? E o que acontece? Naquela época, o costume de orar cobrindo a cabeça
era um costume pagão. Os romanos, eles tinham uma roupa, não é essa aqui não, tá? Isso aqui é uma estola, isso aqui é dos judeus, isso aqui é uma outra cena. Isso aqui é uma outra cena. Os judeus, eles colocavam uma estola, assim, uma estola mesmo, um talite, colocavam na cabeça, cobriam a cabeça, cobriam, assim, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, cobriam a cabeça, ia consultar o Senhor, certo? Os romanos, eles tinham uma toga, não era assim, um talite à parte, eles tinham uma toga que colocava assim, ó, cruzado assim, ó. Não sei se vocês já viram em filmes, cruzavam assim, ó. Eles cruzavam. E na hora de orar, os romanos, os pagãos, na hora de falar com os deuses deles, o que eles faziam? Eles faziam assim, ó. É diferente. Então eles se cobriam assim, ó, com a própria toga, eles faziam assim. Por quê? Eles escondiam o rosto dos deuses deles. Escondiam o rosto dos deuses deles. Por quê? Eles diziam que o ser humano era um ser desprezível diante dos deuses. Então, o paganismo adota essa coisa de se tampar diante dos deuses porque eles dizem que eles eram uma criação desprezível para os deuses. Certo? Então vai entendendo isso. Pois, se a mulher não se cobre, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Aí acontece aqui já um outro costume, que algumas mulheres, elas rapavam a cabeça e faziam tranças também para esses rituais paganistas e tal. Então, Paulo estava falando, agora, a mulher, ela já tem que se cobrir por sinal de respeito ao homem. E isso vai ser desenrolado no texto aqui, vocês vão ver por quê, tá? Vai ser desenrolado aqui no texto. Por que ele está falando isso para a mulher? Mas você entende bem. Dá para você entender bem com esse paralelo do homem e mulher. Deus, homem, homem, mulher. Então, o homem, versículo 7, certamente não deve cobrir a sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então, por que o homem não deveria fazer como os pagãos que usavam aquela toga e na hora de chegar diante dos deuses deles, eles se cobriam com eu sou um ser desprezível, a humanidade é uma criatura desprezível diante dos deuses, o Deus Júpiter, o Deus isso, o Deus aquilo. Então, Paulo está falando, não, se nós fizermos isso, nós vamos estar desonrando a Deus. Por quê? Porque nós não somos um ser desprezível, uma criatura desprezível que os deuses fizeram. Não, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, Paulo, ele está dizendo aqui que a imagem do homem reflete a criação de Deus. Então, Paulo ele adota esse costume de dizer que não é para o homem cobrir a cabeça, em contraste ao paganismo, que dizia que o homem tinha que cobrir a cabeça. Gente, era uma conversão recente. Os judeus, alguns judeus e romanos, eles estavam saindo desses ritos, do meio desse povo. Muitos, mesmo sendo judeus, se misturavam com os pagãos. Então, Paulo ele estava tirando esses costumes que eram de outras religiões. Ele não queria que eles se reunissem da mesma forma que eles se reuniam quando se reuniam com os pagãos. Então, se o homem é a imagem e semelhança de Deus, você não precisa se cobrir. Agora, a mulher, ela é a imagem do homem. Então, já não tem sentido nisso. Que o homem está ali como imagem e semelhança de Deus, não se cubra, não tenha vergonha e tal. Agora, a mulher,
diz respeito à autoridade, diz respeito à submissão. Paulo, ele vai dizer aqui na carta que a mulher, no ambiente de culto, ela precisa estar submissa. Tem até uma questão muito polêmica que diz que ela não pode falar na igreja, mas não é no sentido de não era no sentido de não falar nada, era no sentido de não querer ensinar no lugar do homem, tomar a frente do homem. A gente vai ler isso juntos. Vocês estão entendendo até aqui? É um assunto um pouco delicado. Eu preciso ir falando assim com calma, dando exemplos para vocês. Joana, não entendo a distinção entre o homem e mulher. A mulher também não é a imagem de Deus? Não. Quem foi feito primeiro foi o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A mulher foi feita do homem. Do homem. Então, por isso que tem essa diferenciação aqui. Não é que a mulher é pior ou o homem é melhor que a mulher. Não, diante de Deus os dois são iguais. São iguais. Mas na sequência, quem foi feito primeiro foi o homem. E depois a mulher foi feita do homem. Por isso que tem essa diferenciação de submissão. Não é maior, é melhor. Enfim, como a gente vê muitas coisas por aí, né? É só nessa questão, tá? Então vamos lá, versículo 8. Porque o homem não é da mulher. Olha aí, Joana, agora, ó. Olha só. O homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Tá entendendo? Por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça por causa dos anjos. Vou te explicar isso. Então, Paulo ele sai dizendo: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele não foi feito por causa da mulher. A mulher foi feita por causa do homem. Ela deve submissão ao homem. E por esta causa, ela deve ter poder sobre sua cabeça. Sobre sua cabeça tem um poder, tem uma autoridade sobre, acima da sua cabeça. Por causa dos anjos. Esse poder sobre a sua cabeça, tenho dito, significa a autoridade, que ela está sujeita à autoridade superior. E nesse caso aqui, em um ambiente de culto, Paulo está falando o seguinte: além dela estar submissa ao seu superior, que é o homem, dentro de um ambiente de culto, ela também tem que estar sujeita à autoridade eclesiástica. Esse anjos aqui, por causa dos anjos, diz respeito à autoridade eclesiástica. Essa passagem aqui, ela sugere que as mulheres elas deveriam ter uma atitude de respeito e submissão durante a oração na igreja. É por isso que fala que ela deveria usar o véu, ela deveria cobrir a sua cabeça, como um símbolo de submissão, tanto aos homens, quanto à liderança, quanto à autoridade eclesiástica. Agora é o seguinte, é importante a gente notar que essa prática, ela não seguiu assim de uma forma universal, né? Onde todas as igrejas interpretam da mesma forma e levam a pé da letra. Nem todas as denominações cristãs pegam esse costume que acontecia na igreja de Corinto e aplicam na igreja nos dias de hoje, porque isso diz respeito a usos e costumes daquela época. Quanto à submissão, eu acredito que a questão de respeito, de submissão nos dias de hoje, particularmente falando, eu acredito que não tem nada a ver nos dias de hoje eu falar para as mulheres da igreja colocar véu. Eu acredito, eu tenho mulheres aqui durante o culto e vejo que todas são submissas, todas respeitam o pastor, respeitam uns aos outros, mas Paulo, temendo isso, né, cobre a cabeça, fica no seu lugar, fica quietinha, para não desonrar o seu marido. Ele vai falar mais sobre isso no decorrer da carta,
Mais para frente a gente vai ver ele falando sobre isso. Mas vai entendendo o primeiro ponto aí, a questão da autoridade, tá? Da autoridade. E sobre anjos aí, o melhor entendimento teológico dentro desse contexto é que Paulo se referiu às autoridades eclesiásticas, tá? O maior entendimento teológico é esse, uma vez que anjos não têm necessidade de sinais externos para ver se a pessoa é submissa a Deus ou não. Não tem essa necessidade, tá? Versículo 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Então, ninguém é maior do que ninguém. A questão aqui realmente é só de autoridade. Porque como a mulher é do homem, assim também o homem é da mulher. Não é machismo. Não é machismo. Então, Paulo está só organizando ali a situação, mas não está colocando um pensamento machista. Não, é só o homem que fala, só o homem que manda. Não, é respeito à autoridade, a quem está acima, tem horas para falar, não envergonhe o seu marido. Mais para frente ele vai falar que é uma vergonha a mulher tomar a frente do marido e questionar, sendo que ela tem um marido. Então ele vai falar aqui mais para frente o seguinte: quando for assim, fale para o seu marido e ele te defenda, não você. É feio para a mulher isso. É o que Paulo está organizando aqui, tá? Versículo 13. Julgai em vós mesmos. É decente que uma mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter o cabelo comprido? Naquela época, né? Então, a natureza, a forma natural, não ensina que é vergonhoso? Versículo 16. Mas, se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, né? Naquele tempo, falou, se algum homem quer, nós não temos esse costume. Nossa igreja não tem esse costume, é uma doutrina local. Versículo 17. Ora, nisso eu declaro a vós, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para pior. Então, Paulo começa a dizer aqui que ele está muito triste com a igreja. Não vos louvo, ou seja, eu não tenho elogio. Nisso eu não tenho como elogiar vocês, porque vocês não se reúnem, não vos congregais para o melhor, mas quando vocês se reúnem é só para o pior. Versículo 18. Porque, primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Lembra das divisões? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sabe? Eu acredito. Porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Então, gente, uma boa e uma má notícia. Má notícia entre aspas. Bom, a má notícia é o seguinte: sempre vai haver heresias no nosso meio. Sempre vai ter herege. Sempre vai ter alguém querendo implantar uma heresia na igreja. Uma heresia é tudo aquilo que está fora do que biblicamente falando é correto. Então, é um acréscimo ou até inventar alguma coisa que não está na Bíblia, é fora de contexto. Parece bíblico, mas não é. Por exemplo, tem uma heresia na religião tradicional do Brasil, que quando a pessoa peca, ela precisa ir a um confessionário e confessar o seu pecado e pagar uma indulgência pelo seu pecado. Então ela fala: padre, eu pequei, o que você fez? Eu fiz isso. Eles acreditam que o padre atrás do confessionário, ele é a típica pessoa de Cristo e tem a autoridade de perdoar aquele pecado. E para perdoar, ele vai falar, então, nesse caso, você vai ter que orar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, você vai ter que andar de joelho, você vai ter que acender uma vela de tantos dias, enfim. Aí coloca uma sentença para ela pagar pelo pecado dela. Isso é uma heresia sem fim, porque ninguém paga pelo seu pecado mais.
pagar para perdoar o seu pecado, não mais. A gente paga a consequência do pecado, mas o perdão pelo pecado está em Cristo Jesus. Ele já pagou. O correto, biblicamente falando, seria, em nome de Jesus, você está perdoado, meu irmão. A graça dele cobre os seus pecados. Se você confessou e o deixou, ele vai cobrir os seus pecados. Agora, pode ter consequência, mas ele vai estar com você também, ele vai te ajudar a colher o que você plantou. Então, é uma heresia, e existem muitas heresias. Eu fiz eu coloquei na minha rede social ontem, no Instagram, uma caixinha de pergunta, expliquei o que é heresia e perguntei para as pessoas, vocês já ouviram alguma heresia? Coloque aqui na caixinha o que e eu digo se é heresia ou não. Gente, meu Instagram travou. Modo de dizer, né? Tá funcionando, mas lotou de mensagens. E é cada absurdo, é cada coisa que colocaram. Eu vou responder todas hoje. Hoje eu vou responder todas. Mas tem um monte de heresia lá no meu Instagram agora. No meu direct, na minha caixa de mensagens. Eu vou responder uma por uma e com base bíblica, refutando, dizendo isso é heresia, isso é heresia. E se não for, eu falo, não, isso aqui não é heresia. Então a má notícia é, sempre vai ter heresias, mas a boa notícia é, essas heresias sempre vão ter, para que os que são aprovados se manifestem. Quem são os aprovados? Responda para mim nos comentários. Quem são os aprovados quando uma heresia se manifesta? Aqueles que ficam quietinhos, vendo que é uma heresia, não fazem nada, não, vou ficar quieto, vou colocar panos quentes. Aqueles que praticam também, ou aqueles que denunciam, aqueles que rejeitam, aqueles que não aceitam. Quem são os aprovados nesse versículo aqui? Os que ficam quietinhos? Os que fazem também? Ah, beleza, vou fazer, tá dando certo, vou fazer. Ou os que denunciam? Porque os aprovados aqui, que se manifestaram entre eles, foram aqueles que foram até Paulo, os da casa de Cloé, foram lá, Paulo, está acontecendo isso. Paulo falou, vocês estão aprovados. Vamos lá resolver essa questão, vou escrever uma carta, em seguida eu vou viajar, eu vou até eles. É isso aí, aqueles que denunciam. É isso aí. Versículo 20. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor. Então, Paulo está falando, quando vocês se juntam, vocês não estão se juntando para participar da ceia. Não é participar da ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. E um tem fome e o outro está embriagado. Olha o que está acontecendo. Vocês se reúnem, um vai e come mais que o outro. Um fica com fome, o outro come muito. Enquanto tem gente que fica até embriagado de tanto que bebe na hora da comunhão. O vinho. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo elogiar, devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então ele vai falar aqui como que deve ser a ceia. Que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de cear, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse vinho. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos, enfermos entre vós e muitos dormem. Isso aqui é muito sério.
Isso aqui é muito sério. Eu tenho 3 aulas gravadas na plataforma Renovação da Mente que fala só sobre isso aqui, só sobre ceia. Mas em uma leitura com interpretação, já estou te dizendo aqui. Quando Paulo ele fala, aquele que participa da ceia precisa participar trazendo à memória o que Cristo fez, o sofrimento de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta. Não é para participar de maneira indigna, bêbado, festejando, comendo mais que os outros. Não, vocês precisam discernir o momento. Não é em clima mundano, né? Isso era inaceitável. Paulo, ele adverte severamente, ainda diz que esse é um dos motivos que muitos deles estavam ficando enfermos, muitos deles estavam ficando fracos e muitos até morriam por causa disso. Então, isso seria o participar indignamente. Alguns interpretam errado. Irmão, você não pode participar em pecado, né? Porque você é indigno de participar. Não, a ceia é para o pecador. Enfim, aí eu falo sobre isso em uma aula. Em breve eu vou abrir a oportunidade para quem quiser entrar na plataforma. Eu vou anunciar para vocês em breve. É bom que vocês vão lendo comigo, já vão tendo conhecimento, porque quando entrar na aula profunda, vocês já vão estar em um modo avançado, não vão perder tempo, tá? Vamos por partes, fiquem tranquilos. Deus está no controle, na direção de tudo. Fica tranquilo. Versículo 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum homem tiver fome, que come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Capítulo 12. Como faço para entrar no grupo do Telegram? Na descrição do vídeo tem um link. Na descrição aí do YouTube tem um link. Entre para o canal do Telegram, tá em azul. Só você clicar e você vai ser redirecionado para lá. 1 Coríntios capítulo 12. Hoje eu esqueci a água. Aí, desculpa, estou dando umas engasgadas aqui. Mas vamos seguir, porque eu tenho culto daqui a pouco também, não dá para parar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Ora, acerca dos dons espirituais, então veja, acerca dos dons, então, Paulo está tratando de coisas que chegou até ele, tá? Então também chegou até ele o que estava acontecendo, uma desordem acerca dos dons. Então vamos organizar isso? Acerca dos dons espirituais, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes. Vós sabeis que, ainda quando gentios, fostes levados aos ídolos mudos, assim como fostes conduzidos. Por isso, eu quero vos fazer entender que nenhum homem falando pelo Espírito de Deus chama Jesus de amaldiçoado, e que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então veja, Paulo ele está lembrando as pessoas aqui que quando elas eram idólatras, quando elas seguiam aos deuses mudos, aos outros deuses, elas foram levadas como em um cortejo. Elas foram levadas, as crenças delas, como em um cortejo. Foram arrastadas, foram conduzidas, seguindo a crista da onda, seguindo as grandes massas. Né? O que as grandes massas fazem, eles faziam. E aí Paulo está dizendo aqui que a submissão a Cristo como único Senhor e Salvador só é possível pela ação do Espírito Santo. E para isso ele manifesta os seus dons, a fim de alcançar os salvos. E esses dons, eles são manifestados de várias formas, ele vai falar aqui as formas. Então Paulo vai dizer aqui que o Espírito Santo ele se manifesta com dons para conduzir a pessoa a uma entrega verdadeira a Cristo, não como era antes. As pessoas eram arrastadas, conduzidas como em um cortejo, seguindo uma massa, sem nem pensar, sem nem raciocinar. Não declaravam Jesus como o único Senhor.
Alguns que estavam se convertendo tinham Jesus como Senhor, mas também seguiam rituais paganistas. Como pode? Como eu posso dizer que Jesus, ele é o meu Senhor, e ao mesmo tempo participar de um culto onde ele é amaldiçoado? Porque os pagãos amaldiçoavam Jesus. Entende? Então, para isso, o Espírito Santo se manifesta na igreja, porque é ele que convence, é ele que revela o evangelho verdadeiro ao crente. É ele que leva uma pessoa à submissão a Cristo. Então, ele vai se manifestar na igreja do jeito que ele quiser, onde ele quiser, da forma que ele quiser. Ele vai usar quem ele quiser, mas tem um detalhe: para um bem comum. É para um bem comum que o Espírito Santo manifesta algum dom, ou seja, para beneficiar todos, para que a igreja fosse edificada. Certo? Então, vamos continuar, depois você vai entendendo isso. Ora, há diversidade de dons, diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Então vamos lá, deixa grifado isso na sua Bíblia. A manifestação do Espírito são várias, de várias formas, mas de qualquer forma que houver uma manifestação do Espírito, isso precisa beneficiar toda a igreja. Se há uma manifestação de dom onde a igreja toda não é beneficiada, não é caracterizado como uma manifestação do Espírito. Pode ser uma coisa da carne, pode ser uma emoção, pode ser um exagero, pode ser um erro, pode ser até um espírito enganador. Isso é muito sério. E há também de se buscar uma profundidade nisso, tá? Eu só estou lendo e interpretando os textos. Estudos mais profundos são necessários para que você entenda isso. Versículo 8. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro os dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro a operação de milagres, e a outro a profecia, e a outro o discernimento dos espíritos, discernir os espíritos, a outro diversos tipos de línguas, a outro a interpretação das línguas, e ele vai ainda mais falar mais sobre línguas, tá? Um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, dividindo a cada homem várias vezes como ele deseja. Por quê? Assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber um só Espírito. Pois o corpo não é membro, mas muitos. O corpo não é um membro, mas muitos formam um corpo. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou corpo, não é, portanto, o corpo? Então, esse negócio de dizer, quem fala em línguas tem mais o Espírito Santo de quem nunca falou. Quem nunca realizou uma cura, orou por um milagre, aconteceu. Então, eles tinham essa coisa de dizer que os mais espirituais eram os que tinham mais dons. Paulo está falando, não, toda a igreja é uma só em Cristo, não tem essa coisa não. O pé não pode falar, porque eu não sou mão, eu não sou corpo. Versículo 16, e se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou corpo, não é, portanto, do corpo? E se o corpo, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou cada um dos membros no corpo como lhe agradou. E se todos eles fossem um só membro,
onde estaria o corpo? Mas agora, eles são muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: eu não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que pensamos ser os menos honrosos, a esses concedemos abundante honra. E as nossas partes íntimas são tratadas com maior decoro, porque nossas partes decentes não têm necessidade disso. Mas Deus de tal forma articulou o corpo, dando mais abundante honra à parte que faltava, para que não haja separação no corpo, mas para que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. E se um membro sofrer, todos os membros sofrem com ele. Pode ser uma coisa que aconteceu aqui na unha do seu dedinho. Todo o seu corpo sofre, sente, se preocupa, enfim. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E Deus colocou alguns na igreja. Primeiro, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois, milagres, depois, dons de curar, de ajudar, de governar, de diversidade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de cura? Falam todos em línguas? Fazem todos interpretações? Não. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons. Então, existem vários dons, mas nem todos terão todos. Então, tem um entendimento muito errado quanto ao batismo com o Espírito Santo, que dizem que a evidência do batismo é se fala em línguas. Mas Paulo está falando aqui que nem todos vão falar em línguas. E que língua é essa a gente ainda vai falar mais para frente. Primeiro foi a idiomática, agora ele está falando da glosolália. Mais para frente ele vai falar aqui e eu vou interpretar junto com vocês. Então não fica nesse negócio de querer dizer que o mais espiritual é um, é o outro, é quem tem um dom disso, quem tem... Não. Há uma diversidade, o Espírito Santo manifesta como ele quer, para quem ele quer, onde ele quer, e para um proveito comum, para toda a igreja. Portanto, procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo falou dos dons, falou, agora vocês vão procurar os melhores dons, e eu vou mostrar qual é o caminho que vocês devem seguir. Eu vou mostrar para vocês como que uma igreja é edificada. Eu vou mostrar para vocês como que vocês devem buscar os dons. Capítulo 13. Capítulo 13. Ainda que eu falasse... Então, deixa eu já te adiantar isso aqui. Paulo, ele vai falar aqui por hipérbole. 3 hipérboles ele vai usar. O que é hipérbole? Eu falei no primeiro dia. Por isso, se você está aqui hoje pela primeira vez, você precisa assistir o primeiro e o segundo dia, que explica o exercício da hermenêutica que nós estamos usando para a leitura, a versão que nós estamos usando, mas eu vou repetir aqui hoje. Hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em dar uma ênfase ao resultado, exagerando, falando de uma forma exagerada, deliberada. Pode ser no sentido negativo ou pode ser no sentido positivo. Então, uma hipérbole trata de uma figura empregada em textos literários e uma linguagem corrente, uma forma de dizer para expressar algo de maneira exagerada ou intensificada. Ao dizer de uma maneira mais forte alguma coisa, chama-se a atenção para aquela alguma coisa que está sendo exposta. Por isso, em um termo simples, a gente entende que a hipérbole ela é uma força de expressão que evidencia um exagero na ideia. Tá? Então, hipérbole é um exagero elegante, vamos dizer assim, podendo se efetuar por aumento ou por diminuição. Então, Paulo está querendo falar sobre os dons, ele está em uma discussão sobre os dons, e ele chega e ele fala o seguinte, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos.
Então ele está exagerando, ele está usando uma hipérbole, ainda que eu falasse a língua dos homens. Paulo falava a língua dos homens. E dos anjos, não é que tinha uma língua dos anjos, como muitos falam. Não é isso que o texto diz. Se não tivesse caridade, eu me tornaria como o bronze ressoante e um símbolo tilintante. Então, se eu tivesse esses dons aí e tal, e não tivesse amor, eu seria como um instrumento musical que está tocando tudo errado. Eu me tornaria como um bronze ressoante ou um símbolo tilintante. Um instrumento que está fazendo um barulho que nada tem a ver. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, tá vendo? Ele está só exagerando, está só falando de forma exagerada. Dá licença, gente, desculpa. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. Então ele usa 3 hipérboles aqui para expressar para eles o que ele estava querendo dizer quanto aos exageros e a busca errada por dons. Paulo está mostrando aqui, gente, que o que sustenta uma igreja é a caridade, é o amor, é a aplicação dos dons de forma comum para beneficiar a todos. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Uma igreja que vive isso, esse é o caminho. Paulo, no capítulo anterior, diz: eu vou apresentar para vocês um caminho mais excelente do que esse. A igreja que aplica a caridade é uma igreja que vai suportar tudo. Não vai ter invejoso, não vai ter o profeta, né, que é mais do que os outros e tal. Não vai ter aqueles que se alegram com a queda dos outros. Tudo aqui bem explicadinho. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias, elas falharão. Veja isso. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Então, esse versículo aqui está dando uma abertura para entendermos o seguinte: com o passar do tempo, Paulo está dizendo que as manifestações seriam diferentes. E talvez nem tão presentes como era naquela igreja. A igreja futura, a igreja do futuro não teria tantas manifestações como tinha naquele tempo. É o que Paulo está dizendo aqui. Porém, ele fala, olha, mas o que vai manter a igreja, o que não vai cessar, o que nunca vai falhar é o amor, é a caridade. E quando vier aquele que é perfeito, que aí é Cristo, né? Então o amor vai manter a igreja até a vinda de Cristo. Aí ele vai aniquilar tudo que é em parte. Versículo 11. Aí o que eu estou falando aqui, tem muita gente que não vai gostar, não vai entender, mas é Bíblia. Eu não tenho compromisso com o que você gosta, o que você não gosta, com a placa da sua igreja. O nosso compromisso aqui é com a Bíblia, tá? Só que isso exige de nós uma maturidade. Olha o que Paulo vai falar aqui, ó. Vamos ler, versículo 11.
Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Gente, Paulo está fazendo uma analogia aqui, criança versus fase adulta, para nos mostrar que haveria um contraste entre a nossa fase inicial e a nossa fase futura, entre a igreja inicial e a igreja do futuro. Eu era quando cheguei na igreja, admirado com espíritos malignos manifestados, e com isso, e com aquilo, e com poder, entre aspas. Gente, isso para mim já ficou. Para mim, se tiver isso, se não tiver, se eu arrepiar, se eu não arrepiar, para mim não importa mais nada disso. Para mim importa é que a graça me alcançou, a palavra me sustenta todo dia e vivo em comunidade que é uma comunidade amorosa, caridosa, que ajuda uns aos outros, que compreende, que entende, que exorta, que disciplina, que chora, que sorri. Eu amo servir o meu Senhor dessa forma. Se tiver milagre, se não tiver milagre, para mim não importa. Mas tem gente que ainda é infantil, né? Ainda é bebê na fé, né? Paulo falou isso lá no capítulo 3, né? Os crentes carnais, né? Ainda não tinha como falar com eles de uma forma, um alimento sólido, né? Versículo 12. Porque agora vemos através de um espelho sombreante, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior dessas é a caridade. Ainda permanece. Profecia, cura, língua, tal. Pode até falhar, errar, cessar, mas a fé vai permanecer, a esperança vai permanecer e o amor, a caridade. Porém, ainda dessas três, maior vai ser a caridade, o amor. Vou ficando por aqui. Deixo para vocês aí um abraço de fé e de força, com muito amor em Cristo. Espero mesmo que vocês estejam crescendo espiritualmente, que vocês estejam alcançando maturidade espiritual e possam dizer no final desse plano: puxa, hoje eu sou outro. Como eu cresci, como eu evoluí. Você vai ver que aquelas briguinhas, aqueles motivos de discussão na igreja, aquela invejinha, não vai mais existir. Você vai ser um crente que vai na igreja, cultua o Senhor, não fala mal de ninguém, não se envolve em coisa errada, em fofoca, em intriga, não fica buscando cargo, não fica buscando dons. Você vai entender, você vai ver, você vai se olhar e vai falar: puxa, quando eu era menino, pensava como menino, mas agora eu cresci. Você vai louvar a Deus por ter feito parte desse plano. Você não tem noção do quanto você está avançando. Você está remindo o tempo. Coisas que algumas pessoas vão levar anos para entender, em pregações soltas, em um ano, você vai crescer muito. Se assim o nosso Deus permitir, nos der voz, nos der saúde, força, disposição, a gente vai continuar se Deus quiser. Tá bom? Um abraço de fé e força. Se ficou alguma dúvida, me pergunta no particular. Se a dúvida for pertinente, que envolve a todos, eu respondo no grupo, tá? Eu tenho culto daqui a pouco, preciso encerrar aqui. Tchau, tchau.